Segunda-feira depois da Epifania. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Números de 464 a 469. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 464. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve que se defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. 465. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo mais do que sua divindade, docetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus que veio na carne. No século III, porém, a Igreja teve de afirmar, contra Paulo de Samosata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza, e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus veio do nada, e que ele seria de uma substância diferente da do Pai. 466. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante desta heresia, São Cirilo de Alexandria e o Terceiro Concílio Ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo, unindo a si, em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria tornou-se verdadeiramente Mãe de Deus, pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. 467. Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir, como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontado com esta heresia, em 451, o Quarto Concílio Ecumênico, em Calcedônia, confessou: na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade,
consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é, de modo algum, suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. 468. Depois do Concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, em 553, em Constantinopla, o Quinto Concílio Ecumênico confessou a propósito de Cristo. Não há senão uma única hipóstase, ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio, não somente os milagres, mas também os sofrimentos, e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. 469. A Igreja confessa, assim, que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era, canta a liturgia romana. A liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: Ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes por nossa salvação encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado. Ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte, sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos.